Eu passo agora ao estudo das lesões musculares da região crural posterior. As rupturas crurais posteriores foram descritas inicialmente no final do século XIX. Naquela época foi dada a denominação de tênis leg, e naquele período imaginava-se que a estrutura responsável pelo tênis leg, pelo estiramento, fosse o músculo tendão plantar. Na década de 50 do século passado, os pesquisadores, na verdade, descobriram que o mecanismo da lesão estava ligado à ruptura dos fascículos hiperimísio da cabeça medial do gastrocnêmio. A musculatura da panturrilha, na região crural posterior, pode ser dividida em uma camada superficial e outra profunda. A camada profunda, ela é composta pelos músculos tibial posterior, flexor longo do hálux e flexor longo dos dedos, e a camada superficial é composta pelo tríceps sural, o gastrocnêmio, as duas cabeças lateral e medial, o sólio, tendão músculo plantar e o tendão do calcâneo. O grupamento mais acometido, como já comentado anteriormente, é a cabeça medial do gastrocnêmio. Em segundo lugar, as lesões do tendão músculo plantar e, em último, as lesões do sólio. As lesões do plantar e do sólio são muito menos comuns do que as lesões da cabeça medial do gastrocnêmio. E a sintomatologia é diferente também. Alguns pontos de referência que o radiologista deve ter, tanto na ultrassonografia como ressonância magnética, são a identificação da aponeurose própria do gastrocnêmio medial, da aponeurose do sólio e a aponeurose livre do gastrocnêmio. Essa aponeurose livre do gastrocnêmio é aquela que se encontra distal à inserção medial da cabeça, a inserção distal da cabeça medial do gastrocnêmio, e é consequente à confluência das aponeuroses do próprio gastrocnêmio e do sólio. Aqui nós temos dois esquemas. À esquerda, um esquema mais superficial do tríceps sural, mostrando as cabeças lateral e medial. Achurado em amarelo, você tem aqui a aponeurose própria do gastrocnêmio. Em verde, nós temos a aponeurose livre do gastrocnêmio. Observem a posição dela, que se encontra abaixo da inserção do músculo gastrocnêmio, e é uma área de transição em direção ao tendão de Aquiles, que está achurado aqui em roxo. A parte mais profunda dessa camada do tríceps sural, tirando o gastrocnêmio, é composta pelo sólio, e nós visualizamos aqui a própria aponeurose do sólio, que também se continua com essa aponeurose livre aqui em verde. Então, as duas aponeuroses do sólio e do gastrocnêmio medial, elas se continuam com a aponeurose livre, que é uma aponeurose de transição, e depois o tendão de Aquiles. Aqui achurado em azul parte do trajeto do tendão plantar, que se insere ou no tendão de Aquiles ou na porção medial do osso calcâneo. No estudo por ultrassonografia da região crural posterior, é importante sempre checar a fossa poplítea para descartar a possibilidade de um cyst de Baker roto, que dá uma sintomatologia parecida com a do tênis leg. Varrer a musculatura do tríceps sural nos planos longitudinal e transverso. Estudar os músculos, isto é, os fascículos musculares, a aponeurose do gastrocnêmio, própria do gastrocnêmio, e aquela aponeurose livre do gastrocnêmio, abaixo da inserção da cabeça medial. Quando houver hematoma intermuscular, consequente à lesão aponeurótica, sempre estimar o tamanho do hematoma no plano transverso. E, de preferência, citar no laudo se existe um comprometimento maior ou menor do que 50% em relação à extensão dessa aponeurose no plano transverso. Também realizar manobras de flexão e extensão passivas do pé para se observar se existe assincronia dos movimentos do sólio em relação ao gastrocnêmio medial.
Se houver assincronia, é sinal de que há lesão daquela aponeurose livre, a responsável por esse tipo de assincronia. Eu passo agora a relatar a classificação de Pedret, que foi descrita no artigo do final de 2020. É uma classificação das lesões da cabeça medial do gastrocnêmio. Aqui nós temos uma região crural posterior normal. Aqui no exame da minha casuística, a cabeça medial, a parte mais distal dela. Isso é um plano parassagital. Abaixo nós temos a musculatura do sólio. E essas duas linhas hiperecóicas, mais brancas, a de cima é a aponeurose própria do gastrocnêmio e a de baixo a aponeurose do sólio. E aqui, esse espaço entre as duas é o espaço interaponeurótico, onde drena as coleções, os hematomas, sangue para dentro desse espaço, quando há lesão da aponeurose do gastrocnêmio medial. Abaixo aqui da inserção do gastrocnêmio, nós temos a continuação dessas duas aponeuroses, que é a aponeurose livre do gastrocnêmio, que depois se continua mais distalmente com o tendão de Aquiles. Mesma coisa aqui no esquema, gastrocnêmio, sólio, as duas aponeuroses, aponeurose livre. Na lesão do tipo 1, e essas lesões elas são classificadas em 4 tipos, na lesão do tipo 1 eu tenho o acometimento isolado dos fascículos e do perimísio muscular, sem que haja acometimento da aponeurose, como visto aqui. Lesão do músculo, sem lesão da aponeurose, sem hematoma. Então, uma lesão muscular isolada. Outra lesão do tipo 1, eu tenho, olha, um desarranjo da arquitetura da porção distal do gastrocnêmio, mas com a aponeurose do gastrocnêmio preservada. E a aponeurose distal também, aquela livre, também preservada. Outro caso de lesão do tipo 1, um desarranjo aqui dos fascículos e do perimísio muscular da cabeça medial, e a manutenção, olha, da integridade da aponeurose própria do gastrocnêmio e da aponeurose livre distal do gastrocnêmio. Lesão do tipo 1. As lesões do tipo 2 são lesões mioaponeuróticas. Eu tenho um comprometimento tanto do parênquima muscular, do perimísio e dos fascículos, como eu tenho rotura da aponeurose do gastrocnêmio, aquela aponeurose própria. Frequentemente, quando há ruptura da aponeurose, há enchimento aqui desse espaço intermuscular por sangue. Sangue que drena aqui da musculatura para dentro do espaço intermuscular. Então, é uma ocorrência muito comum nessas lesões do tipo 2. As lesões do tipo 2 são divididas em tipo 2A e B. O que diferencia um do outro é o comprometimento menor ou maior do que 50% da extensão da aponeurose própria do gastrocnêmio. Mais uma vez, medido isso no plano transverso. Então, o tipo 2A tem menos de 50%, o tipo 2B tem mais de 50% de comprometimento da aponeurose. Aqui uma lesão do tipo 3, que é uma lesão isolada da aponeurose livre do gastrocnêmio. A musculatura está íntegra e a aponeurose própria também está íntegra, como visto aqui. Eu tenho uma lesão da aponeurose livre, o gastrocnêmio se encontra preservado, o sólio também, não há coleção intermuscular entre os dois. Lesão do tipo 3. E finalmente a lesão do tipo 4 é uma lesão mista, em que eu tenho o comprometimento da aponeurose livre e da aponeurose própria do gastrocnêmio, essa mais proximal, em contato com o gastrocnêmio. O próprio gastrocnêmio ele mostra muitas vezes lesão do parênquima, isto é, dos fascículos e do perimísio. Perimísio é a estrutura, é a matriz celular que dá suporte às fibras musculares. Observem aqui, nesse exame da minha casuística, o comprometimento da aponeurose livre e também da aponeurose própria, com lesão e extravasamento de sangue para dentro do espaço intermuscular. Um outro caso de lesão do tipo 4, lesão mista, o enchimento aqui do espaço intermuscular, o edema importante, olha, dos fascículos da cabeça medial, com desarranjo também da estrutura, e o comprometimento associado da aponeurose livre do gastrocnêmio.
Olha esse edema como ele é tão extenso que pega todo o gastrocnêmio medial. No plano transverso, comparando a cabeça lateral com a medial, nota que existe um aumento de volume e um aumento difuso da ecogenicidade. Lesão do tipo 4. Uma lesão do tipo 4 vista no vídeo, comprometimento da aponeurose livre, da aponeurose do gastrocnêmio própria, edema importante no plano transversal, olha aqui a coleção, comprometendo menos 50%, e a cabeça medial muito ecogênica, com edema difuso. Então, lembrar que sempre deve ser feito esse corte no plano transversal da cabeça medial, para se avaliar, olha, o grau de extensão do hematoma em relação à própria extensão da poneurose do gastrocnêmio, isso aqui no plano transverso, no plano sagital, aquele plano parasagital que nós vimos anteriormente. E note também que esse caso, o paciente tinha o estiramento do sólio, né? Tinha um edema importante aqui da musculatura do sólio. Isso é um achado que a gente tem que prestar atenção na ultrassonografia. Muitas vezes ele não é identificado pelo método, porque a avaliação de estrutura profunda é mais difícil pelo exame de ultrassom na panturrilha. A ressonância magnética tem uma maior sensibilidade. Então, essas lesões associadas é importante você também descrever o comprometimento do sólio. O comprometimento do sólio isolado, como eu já falei, é mais raro e mais bem visto pela RM. Uma sequela de lesão do tipo 4, lesão mista, né, da aponeurose livre e a própria. Então, tem a formação ali, no tecido de fibrose nos locais de acometimento. Os fascículos se encontram mais ou menos preservados, mas há uma nítida retração, olha, da inserção distal da cabeça medial. Isso é um quadro de sequela. Uma outra situação que eu comentei anteriormente, que é mais rara, é a lesão isolada do tendão plantar. É o caso desse paciente. Ele estava fazendo exercício ocasional e sentiu durante a execução de um movimento da perna um estalo e ficou com um desconforto durante mais de uma semana. O médico pediu uma ultrassonografia. Do lado esquerdo, tendão plantar normal, do lado direito ele se mostrando espessado, heterogêneo. Aqui o trajeto entre o gastrocnêmio medial e o sólio aparentemente normal, e quando desce aqui, olha, em direção à região próxima ao tendão de Aquiles, ele vai engrossando, né? Ele fica irregular, mal definido, e essa área do coto distal bastante espessada. O paratendão, ele se encontra distendido por hematoma, por líquido, e há hiperfluxo vascular pelo Power Doppler. Então, uma lesão isolada do tendão plantar, dando sintomas de desconforto na região da panturrilha. Tanto a lesão do tendão plantar e do sólio não apresenta aquele quadro clássico do tênis leg, né, daquela dor aguda, que é conhecida também como síndrome da pedrada. Então, esses quadros de desconforto sem lesão aparente da cabeça medial, lembrar sempre de avaliar com muita acurácia a região do sólio e a região do tendão plantar. Aqui para mostrar a anatomia desse tendão plantar, no esquema, o trajeto aqui achurado. O músculo propriamente dito ele se insere superior à cabeça lateral do gastrocnêmio e o tendão vem descendo olha, no sentido oblíquo de lateral para medial, medial entre o gastrocnêmio medial e o sólio, até chegar a esse prolongamento aqui paralelo ao tendão de Aquiles. And we look under the lateral head of the gastrocnemius, we see yet one more muscle. We can see that muscle from outside, above the lateral head of the gastrocnemius, and once we lift it up, we can see the same muscle under that also. And this muscle that you see here, this is the plantaris muscle. The plantaris muscle takes attachment from the lateral condyle of the femur above the lateral head of the gastrocnemius. And it goes inside between the two heads, and then it immediately forms a long, thin tendon. And this tendon runs between the gastrocnemius and the soleus. It runs from lateral to medial. And it... Como fechamento, eu mostro aqui uma tabela com os dados mais importantes da classificação de Pedret, que é um radiologista cujo grupo trabalha em Barcelona. Barcelona é um centro importante de estudo dessas lesões musculares,
tanto ligados a clínicas de medicina esportiva, como também ao próprio clube, Barcelona Futebol Clube. Bom, as lesões do tipo 1, lesões musculares isoladas, elas não apresentam comprometimento da aponeurose do gastrocnêmio nem da livre, não há formação de hematoma, porque não há lesão aponeurótica, o tempo de recuperação é curto e no exame dinâmico não há dissociação entre os dois músculos principais da panturrilha. No tipo 2, eu tenho lesão mioaponeurótica, isto é, da musculatura e também da aponeurose do gastrocnêmio. Aquela aponeurose distal livre, ela não se encontra comprometida. Há o enchimento do espaço intermuscular por um hematoma, já que a lesão da aponeurose gastrocnêmia. O tempo de recuperação também é um tempo mais curto e não há dissociação. Nas lesões do tipo 3, é uma lesão isolada da aponeurose livre. Não tem lesão muscular, nem tem lesão da aponeurose do gastrocnêmio própria. O tempo de recuperação é mais prolongado e existe aquela dissociação de movimentos do sólio em relação ao gastrocnêmio medial. Tipo 4 é uma lesão mista. Ela tem tanto o comprometimento da aponeurose livre como da aponeurose própria do gastrocnêmio e se associa frequentemente à lesão de fascículos e do perimísio. Há hematoma? Sim, há hematoma porque eu tenho a lesão da aponeurose própria. O tempo de recuperação é mais prolongado, já que é característico esse comprometimento da aponeurose livre, e por isso mesmo também eu vou ter a dissociação de movimentos do sólio em relação ao gastrocnêmio, o que é uma característica da lesão da aponeurose livre. Esse tema também foi discutido no canal Medicine Imaging do Spotify. Existe ali uma sequência de podcasts sobre lesões musculares. Um deles trata também das lesões da panturrilha. E no meu canal do YouTube, Medicine Imaging também, podem ser encontrados vídeos referentes a esse tema. As pessoas podem ficar à vontade para poder consultar posteriormente. Agradeço aí a atenção de todos.